Olá, alunos do Projeto Conquistar, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E antes de começarmos o nosso episódio, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM. E se for postar, comentar, nos marquem lá na nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Então vamos ver qual é o nosso episódio. Episódio 4, aulão. Eita, quanto calor! E o detalhamento, processos termoquímicos, tipos de entalpia e energia de ligação. Então, agora vamos começar esse nosso aulão com um quiz. Observem aqui. São processos endotérmicos e exotérmicos, respectivamente, as seguintes mudanças de estado físico. Letra A, fusão e ebulição. Letra B, solidificação e liquefação. Letra C, condensação e fusão. Letra D, fusão e solidificação. E letra E, solidificação e ebulição. Então, analisem bem aí essas alternativas, porque tem que ser nesta ordem, respectivamente, tá? Endotérmicos e exotérmicos. Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouquinho eu volto. E aí, conseguiram responder? Observem que a questão o quiz estava trazendo processos de mudança de estado físico, né? Processos físicos, endotérmicos e exotérmicos, mas ele queria aí na questão processo endotérmico e exotérmico nesta mesma ordem. Então, para isso, a gente precisa analisar as mudanças de estado físico da matéria. Observem novamente aqui o que ele está pedindo. Então, nesta mesma ordem, por isso que eu vou enfatizar, respectivamente, tem que ser nessa sequência, endotérmico e exotérmico. E para isso a gente tem que analisar, será que a fusão é exotérmico ou endotérmico? Ebulição, exotérmico e endotérmico? Solidificação, é um processo exotérmico? O que é a solidificação? Passagem do líquido para o sólido. Será que é endotérmico ou é exotérmico? É isso que vocês têm que fazer. Então, observem, a nossa resposta é a letra D. Vamos entender por quê. Para você não errar nunca mais, faz o esqueminha, passando do sólido para o líquido, para o gasoso e vice-versa. Então, a passagem que vai do sólido para o líquido até o gasoso, nesse sentido, é processo endotérmico, se for nesse sentido. Se for no sentido inverso, do gasoso para o líquido e para o sólido, o processo é exotérmico. E aí vocês não vão errar nunca mais. Basta também lembrar o nome de cada uma dessas mudanças de estados físicos, tá bom? Então, olha só, a passagem do sólido para o líquido, que é o que ele está pedindo na questão, endotérmico e exotérmico, respectivamente, é a fusão. Então, a letra D ela é correta porque a fusão é o processo endotérmico e a solidificação é o processo exotérmico. Por que, por exemplo, a letra A está errada? Não é a alternativa certa, porque ele está pedindo fusão, realmente, fusão é o processo endotérmico, mas ele está dizendo que a ebulição é um processo exotérmico e a ebulição não é exotérmico. O que é ebulição? A passagem do líquido para o gasoso, não é exotérmico, é endotérmico também, então por isso que já descarta a letra A. Na letra B é solidificação e liquefação, solidificação é exotérmico, então já descarta, porque ele quer nessa ordem, endotérmico, né? E depois o exotérmico. A letra C, condensação e fusão. Condensação, já estamos vendo que é exotérmico, então já descarta. E na letra E, solidificação e ebulição. Tá? Aqui novamente, solidificação, exotérmico. Portanto, a alternativa correta é a letra D, porque fusão, ó, tem a variação de entalpia maior que zero, ou seja, é positivo, ganha calor.
E a solidificação tem a variação de entalpia menor que zero. O processo aqui é exotérmico, variação de entalpia, ΔH. Processo exotérmico, ele é negativo, pede calor. Por isso que essa é a letra D é a alternativa correta para esse quiz, tá? Então, faço esqueminha, faço sempre nessa ordem, do sólido para o líquido para o gasoso é o processo endotérmico e o processo do gasoso para o líquido para o sólido é exotérmico, tá bom? Não esqueçam mais. E agora vamos para o conteúdo do nosso aulão. As reações químicas, elas envolvem trocas de calor, e é isso que a gente estuda na termoquímica, que a termoquímica estuda os efeitos térmicos. Então, quando as reações envolvem trocas de calor, elas podem liberar calor ou elas podem absorver calor. Então, o processo que libera calor do sistema para o ambiente se chama processo exotérmico. E o processo que absorve calor do ambiente para o sistema é um processo endotérmico. Então, as reações podem ser exotérmicas ou reações endotérmicas. Ou seja, a termoquímica é a parte da química que estuda as reações que envolvem energia térmica, trocas de calor. Então, observem aqui na cartela para vocês fixarem bem o que são os processos térmicos, os processos exotérmicos. Eles liberam calor. Então, como os processos exotérmicos liberam calor, a gente pode ver esquematicamente as reações exotérmicas da seguinte maneira. Desse jeito, temos um reagente A, e esse dado aqui, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto. Então, nós temos um reagente A e temos como produto B mais calor. Isso quer dizer que se o calor está do lado do produto, quer dizer que esse processo é exotérmico. Então, a variação de entalpia vai ser a entalpia final, que é produto, menos a entalpia inicial do reagente. Então, nesse caso, como o processo exotérmico, a energia do reagente é maior que a energia do produto, por isso que ele libera calor, então a gente pode representar isso aqui, ó. A entalpia, não esqueça, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, por isso que libera calor. Então, a variação de entalpia do processo exotérmico é negativo, é menor que zero. Então, a gente pode representar a reação desse jeito aqui também, ó. O A, que é o reagente, para chegar no produto, que é o B. E o ΔH é menor que zero, ou seja, negativo. Um exemplo prático para vocês conseguirem fixar. A combustão. Temos aqui a combustão do metano. Metano, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto, não é? Então, o metano reagindo com oxigênio produz gás carbônico, água e calor. Observem onde é que está o calor. Está do lado do produto. Se está do lado do produto, então quer dizer que o processo é exotérmico. Não esqueçam. Então, se a gente for representar e for tirar esse ΔH daqui, esse calor daqui, ele vai aparecer apenas o ΔH também, ΔH menor que zero. Então, é isso que vocês não podem esquecer. Se é exotérmico, o calor ele vai aparecer no lado do produto. Já os processos que absorvem calor são processos endotérmicos, absorvem calor. Esquematicamente, a gente pode representar desse jeito. Observem que aqui o calor já está do lado do reagente. Está aqui, ó. Onde é que está o calor? Do lado do reagente. Professora, como é que eu sei? Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é o produto. Então, agora o calor está do lado do reagente. Quer dizer que esse reagente A ele precisa absorver calor para chegar no B. E a variação de entalpia, como ΔH é entalpia final, produto menos a entalpia do reagente, nesse caso aí, a entalpia do reagente é menor que a entalpia do produto. Ou seja, vou colocar o inverso, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, porque foi necessário absorver calor para chegar no produto. Portanto,
o ΔH é maior que zero, o ΔH é positivo, porque absorve calor. Então, essa reação pode ser representada esquematicamente desse jeito aqui, ó. O reagente A produzindo o B e o ΔH é positivo, o ΔH é maior que zero. Tá aqui, ó. Como exemplo, a síntese do monóxido de nitrogênio. O nitrogênio reage com meio mol de nitrogênio, reage com meio mol de oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio. Mas para chegar aqui, ó, nesse produto, o que foi que aconteceu? Foi necessário absorver calor. Olha onde é que está o calor, do lado do reagente. Então, se o calor está do lado do reagente, quer dizer que o processo é endotérmico. Se o calor está do lado do produto, o processo é exotérmico. Agora vamos olhar em gráficos de entalpia. Eu trouxe os dois juntos para vocês verem a diferença. Se a reação é exotérmica, o que vai acontecer? Liberar calor. Então, o reagente, onde é que está? Tem a entalpia mais elevada, por isso que os reagentes daqui da reação exotérmica estão aqui em cima. Então, é necessário liberar calor para poder chegar no produto. Então, sempre vai ser desse jeito, uma reação exotérmica, está liberando calor, está diminuindo aqui a entalpia. Estava alta e chegou aqui no produto. Então, a variação de entalpia, o ΔH, ó, é menor que zero, então o valor vai ser negativo. Menos 50, menos 100, menos 200, um valor vai ser negativo. Já uma reação, quando ela é endotérmica, a entalpia do reagente, ó, o reagente tem uma entalpia menor que o produto, então ele precisa absorver calor para chegar no produto. Se ele absorve calor, quer dizer que ele está ganhando calor, essa reação está ganhando calor para chegar no produto e o ΔH é positivo, é maior que zero. Consegue ver bem aí a diferença dos dois? Exotérmica, o reagente está lá em cima, libera calor para chegar no produto, ΔH menor que zero, ou seja, negativo. A reação endotérmica, o reagente, a entalpia está aqui embaixo. Então, é necessário absorver calor para chegar no produto. E a reação tem um ΔH maior que zero, é uma reação endotérmica. E temos como exemplo de reação endotérmica muito comum a fotossíntese. Observem, professora, não tem o valor de ΔH, não está aparecendo. Como é que eu sei que essa é uma reação endotérmica? Gente, se o calor está do lado do reagente, ó, a luz solar, aqui o gás carbônico reagindo com a água para produzir glicose e oxigênio, precisa absorver calor. Então, a plantinha precisa absorver calor e esse calor vem da luz do sol. Então, se ele precisa absorver calor para produzir a glicose e o oxigênio, liberar o oxigênio ali, então é necessário ele absorver calor. Por isso que a fotossíntese é uma reação endotérmica. Olha aqui o esqueminha, né? A plantinha está lá absorvendo energia solar para poder fazer a liberação do oxigênio e da glicose, fazer todo o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese é um clássico exemplo de reação endotérmica. E, é claro, também tem as reações que a gente pode observar em casa, as reações endotérmicas, cozimento do alimento, né? Também a roupa secando no varal, o gelo derretendo, são processos endotérmicos que a gente observa em casa. Esses são exemplos de processo endotérmico, ou seja, o precisa absorver calor para poder ocorrer a reação. ΔH vai ser positivo. Já os processos exotérmicos, eles liberam calor. Então, como exemplos, nós temos aqui, ó, a chama na boca do fogão, o motor, para ele funcionar, ele vai liberar calor da queima do combustível, do álcool, da gasolina, do diesel, né? Um foguete, para funcionar, ele também vai liberar uma grande energia térmica, observe, tanto é que fica isolado para poder fazer o lançamento do foguete, porque ele libera uma grande quantidade de energia térmica, uma grande quantidade de calor.
E aqui também a atividade industrial. As indústrias, elas liberam muito calor para o ambiente, né? Muita liberação de gás carbônico. Então, são processos exotérmicos que estão muito presentes no nosso dia a dia. E existem alguns fatores que influenciam a entalpia, né? A variação de entalpia, como temperatura, pressão, estado físico, quantidade de matéria, estado alotrópico, tudo isso a gente tem que prestar atenção quando for fazer os cálculos de variações de entalpia. Então, vamos ver aqui quais são os tipos de entalpia. Entalpia de formação, né, que é a energia que resulta de uma reação química endotérmica ou exotérmica de uma substância, o qual ela é calculada considerando a entalpia padrão. E o que é entalpia padrão? Quando a substância está a 25 graus Celsius e 1 atm no seu estado físico mais comum. Por exemplo, a água. Qual é o estado físico mais comum a 25 graus Celsius da água? É o estado líquido, não é? E quando está no estado alotrópico mais estável, por exemplo, qual é o carbono mais estável? Carbono grafite ou carbono diamante? É o carbono grafite, né? E outra entalpia. Entalpia de combustão é energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma substância padrão. Então, para a gente fazer um cálculo, a gente tem que prestar atenção se é aí a entalpia padrão de combustão. E entalpia de ligação, que é a absorção de energia utilizada no rompimento da ligação de átomos. Então, a gente vai fazer esse cálculo aí, nessa entalpia de ligação por ligação tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, para essa entalpia padrão de ligação é quando ocorre um rompimento da ligação dos átomos. A mesma coisa acontece quando ocorre a formação das ligações, só que o valor de ΔH vai ser o inverso. Ok? Então, vamos ver como é que a gente calcula a energia de ligação? A energia de ligação, ou entalpia de ligação, é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligação no estado gasoso entre átomos a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, para a gente fazer a energia de ligação, o que é energia de ligação? Vai acontecer aqui a quebra do reagente. Então, fornecer energia quer dizer que do lado do reagente, se é quebra, vai acontecer um processo endotérmico, por isso que o valor do ΔH é positivo. E quando ocorre a formação do produto, da ligação do produto, o processo é inverso, é negativo, processo exotérmico. Então, vamos observar aqui, ó, na quebra da ligação do bromo, BR2, o gás bromo. Deixa eu corrigir aqui. BR2 é esse composto aqui. Para ocorrer a quebra dessa ligação, é necessário fornecer 193 quilojoules por mol. Então, lembrando que quando ocorre o rompimento, a reação é endotérmica. Se for o contrário, se for a formação do BR2, quando ocorre a formação, libera calor. Observe que o valor é parecido, o valor é igual, mas com sinais diferentes. Vai liberar 193 kJ por mol. Ou seja, os reagentes sempre são quebradas as ligações, então do lado dos reagentes sempre vai ser o lado que é endotérmico e no lado dos produtos sempre o lado exotérmico, porque quando as reações são formadas, são liberadas as energias. Então tá aqui, ó, tudo o que eu acabei de falar para vocês. Do lado do reagente ocorre a quebra, então vai ser positivo, e do lado do produto ocorre a formação, então o processo é exotérmico, vai ser negativo. Então aqui eu trouxe para vocês uma tabela para a gente fazer o cálculo da energia de ligação. Gente, os químicos eles já facilitaram as nossas vidas, a gente não precisa decorar nada, a gente precisa apenas consultar. Então, uma maioria, quase todas as ligações já estão prontas em uma tabela. Aquelas ligações que não aparecem, quer dizer que o estado padrão, a entalpia é zero, porque a substância vai estar no estado padrão.
Então, quando tem aí na tabela, a gente analisa a tabela e substitui todos os valores. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, nós temos aqui uma reação de H2, esse aqui é a reação. Ele deu o valor de ΔH? Está dizendo se esse processo é exotérmico ou endotérmico? Não. Então, a gente vai calcular. Como? A reação de H2, se ele é reagente, a gente vai lá na tabela e procura H2, HH. Está aqui, ó, o valor dele. A reação de Cl2, a gente vai lá na tabela e procura o valor dele, o Cl2. Cadê o Cl2? Está aqui. Aí vai produzir 2 vezes o HCl, então a ligação é HCl, vai lá na tabela, cadê o HCl? Está aqui. Tem quantas vezes? 2 vezes o HCl, então 2 vezes o seu valor. Então, o H2 é 436, o Cl2 é 242 e o HCl 2 vezes 431. Faz aí devagarzinho, né? 436 mais 242 dá 678. Como é do lado do reagente, vai ser positivo. Desse outro lado, 2 vezes 431 é 862. Como é do lado do produto, vai ser negativo. Então, fazendo o valor de ΔH desses aqui, né, dessa reação, a gente vai fazer o somatório entre eles, ou seja, nesse caso, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ser ΔH menos 184 kJ por mol. Então, quer dizer que essa reação é uma reação exotérmica. Então, para calcular aí uma energia de ligação, você olha a tabela e faz os cálculos devagarzinho, tá bom? E agora vamos para o nosso quiz. Então, eu trouxe como quiz para vocês aqui uma compressa de emergência, né? Uma compressa quente de emergência. Quando a gente sofre uma pancada ou sofre algum machucado, vai lá, pega essa compressa de emergência e coloca, né? Compressa quente. Como é que ela funciona? Ela é um saco plástico que dentro dela tem uma ampola de água e tem uma substância em pó, que é o cloreto de cálcio. E aí, quando a gente faz uma pancada, né? Dá uma batidinha nessa compressa, essa ampola se quebra e o cloreto de cálcio se dissolve. E aí, o que eu quero saber de vocês? Observem aqui. Essa é a reação que está acontecendo aí nessa ampola quente de emergência. E eu pergunto, nessa reação ocorre liberação ou absorção de calor? Ou seja, é um processo exotérmico ou endotérmico? Vou deixar vocês pensando um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. E aí, conseguiram responder o nosso quiz? Viram que não tinha alternativa, né? Eu queria saber se o processo aí da compressa quente é exotérmico ou endotérmico. Mas eu deixei para vocês aí a equação termoquímica, não foi? Vamos ver novamente. Então, tá aqui a equação termoquímica. O cloreto de cálcio sólido, lembra-se que eu falei para vocês que era em pó? Tá aqui o cloreto de cálcio sólido, ele vai reagir com a água e agora o cloreto de cálcio ele ficou dissolvido, né? Ele vai reagir, ele vai se dissolver na água. E aqui que está a nossa resposta. Como é que a gente faz? Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto. Então, quando você se deparar com uma reação dessa, uma equação dessa, você faz desse jeito para saber onde é que está o calor da reação, se está no reagente ou se está no produto. E aí, quando chegar o questionamento, é exotérmico ou endotérmico? Agora você já sabe, né? Sempre faz desse jeito. Então, tá aqui, ó.
Para vocês conseguirem visualizar melhor, eu destaquei onde é que está o calor. Mais 82,7 kJ por mol. Ele está do lado do reagente ou ele está do lado do produto? Ele está do lado do produto, e todas as vezes que o calor está do lado do produto, quer dizer que ele foi liberado, né? Então, essa reação se processou, aqui os reagentes, e aí foi liberado 82,7 kJ por mol. A gente pode reescrever essa equação, extraindo esse daqui e colocando em forma de ΔH. Lá no ΔH, ou seja, na variação de entalpia, se esse calor está do lado do produto, então a variação de entalpia é o quê? Negativa. Por quê? Porque se está do lado do produto, está sendo liberado, então essa reação é exotérmica. Não esqueçam nunca mais. Então, o que você faz? Você reescreve, tá aqui, ó. Cloreto de cálcio sólido se dissolveu na água e ficou cloreto de cálcio aquoso, liberando 82,7 kJ por mol. Tá aqui, ó. Como o ΔH é menor que zero, embora não tivesse aparecido desse jeito, expresso desse jeito, estava assim, né? Conclui-se que a reação é exotérmica e está liberando 82,7 kJ na formação de 1 mol de cloreto de cálcio, que é o que tem aqui. Então, essa daqui é uma entalpia de formação, né? O que a gente chegou a essa conclusão. Se, por exemplo, fosse o inverso, se esse calor, esse 82,7, estivesse bem aqui, o ΔH mudaria de sinal. Por quê? Porque ele estaria do lado do reagente. Se esse calor está do lado do reagente, então quer dizer que ele estaria absorvendo calor. O ΔH seria positivo, a gente iria mudar esse sinal aqui, tá certo? Então é isso que vocês têm que prestar atenção na equação termoquímica. Se aparece o calor da reação do lado do reagente, quer dizer que é endotérmico. Se aparece o calor da reação do lado do produto, quer dizer que é exotérmico. Se é exotérmico, o ΔH é menor que zero, porque a entalpia do reagente era maior, liberou calor e chegou no produto. Se fosse positivo, ou seja, ΔH positivo, aí o ΔH seria positivo e o calor estaria do lado do reagente. Então, quer dizer que a entalpia seria menor, né, do reagente, absorveria calor até chegar no produto. Ok, pessoal? Espero que agora tenha ficado claro. Não vão mais esquecer como é que a gente consegue observar uma equação termoquímica e dizer se o processo é exotérmico ou endotérmico. Se não aparece, aí a gente precisa realmente calcular. Se aparece tabelinha, você calcula por energia de ligação. Se não aparece, ou já aparecem os valores, pode calcular por lei de Hess, por combustão, tá bom? Então, muito obrigada. Vamos agora para o nosso cronograma de estudos. E no nosso cronograma de estudos, nós temos como pré-requisitos a termodinâmica, que é lá da física, né? Então, para você entender melhor aqui a termoquímica, você precisa relembrar os conceitos de calor, de temperatura, não é, de trocas de calor, conceitos da física, escalas termométricas, tudo isso você tem que revisar, diferença de calor, de temperatura, energia, quais são os tipos de energia, né? Energia térmica, energia luminosa. Então, tudo isso você tem que relembrar lá da física, tá bom? E como conteúdos de aprofundamento, podemos ver tipos de entalpia. Tem vários outros tipos de entalpia, né? De tudo que nós já vimos aqui. Além da entalpia de combustão, entalpia de neutralização, entalpia de ligação. Então, vários tipos de entalpia. Aí você vai ficar legal com o nosso conteúdo de termoquímica. E agora nós vamos para as considerações finais do nosso aulão. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui nesse momento comigo. Mas antes de ir embora, vamos tirar nossa selfie. Preparem o celular e selfie!
bem. Se for postar, não esqueçam de nos marcarem nas nossas redes sociais. @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tchauzinho!